Eu estava agora à tarde fazendo um atendimento e a pessoa me perguntou, foi Glauciano, perguntou assim, pastora, então nós estamos trabalhando com Cabala? A Cabala existe, então? Sim, a Cabala, você sabe o que é a Cabala. Cabala são as mensagens ocultas da Torá. Vá lá no Deuteronômio comigo, 29, 29. O que diz o Deuteronômio? A letra Mem ali, que você vê fechada, é a mensagem oculta. A letra aberta você aprendeu de manhã. Ela é a mensagem da Torá revelada. Período do Mashiach, do Messias. Aqui você vê aqui. Mas o que aconteceu então com a Cabala? Nós nunca estudamos Cabala aqui na casa, nunca. Porque nós não temos maturidade para isso. Não temos, verdadeiramente. Nós só a fazemos quando o Espírito do Eterno revela e autoriza. Do contrário, não fazemos. Não tomamos livros para estudar Cabala. Eu considero que nós não temos maturidade para fazê-lo. Cabala, muitos tomaram esses caminhos e foram para vertentes que são totalmente místicas. Totalmente místicas. Aí para nós não resolve. Não há necessidade disso. Para nós nos mantermos numa vida de relacionamento com Adonai. 29 e 29 do Deuteronômio diz assim, ó. As coisas encobertas pertencem ao eterno nosso Elohim. Porém, as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta Torá. Então, é a Torá oculta e a Torá revelada. Então, eu vejo que nós não precisamos, de forma alguma, entrar para caminhos desta forma. Precisamos ainda, temos só 30 anos de congregação, 20 e poucos anos, não temos maturidade para tal coisa, podemos errar grandemente. As letras são escritas pelo dedo de Adonai. Então, não existe alfabeto escrito por Adonai como o alfabeto hebraico, com as 22 letras que o compõem. Você vai ver agora mesmo, nós vamos fazer uma leitura dos Salmos, que o Salmo 119 é um acróstico. Então, ele é dividido com as 22 letras do alfabeto de 8 em 8 versículos. Do versículo 97 ao 104 é comandado pelo Mem. Então, nós vamos orar agora mesmo essa palavra. Eu estou fazendo comentário porque Glauciano falou, não, pastor, eu vim fazer em oculto para não perturbar a Assembleia. Eu falei, eu vou trazer publicamente para mostrar para todos qual é o nosso parecer a esse respeito. Nós não temos maturidade, Larissa, para fazermos. Então, vamos voltar lá. Nós estamos dizendo que o dedo indicador que nós temos mostrado por Adonai, isso aí, minha filha, já está aí. O dedo indicador mostrado por Adonai com a letra Mem, o Mem aberto, ele está dando a cada um de nós a oportunidade de reconciliação até a Páscoa. Então, nós não temos 90 dias mais, nós temos menos ainda. O verbo expresso aqui pelo dedo indicador, ele exprime o estado o qual nós nos encontramos necessitando de correção. Aí Leomar publicamente nos trouxe Êxodo capítulo 23, versículo 15, que ele diz, deve ser o versículo que nos acompanhará até Pêssah. Por quê? Porque o Êxodo 23 vai falar sobre exatamente o dedo indicando o mês de Abib. Então, ele é Torá, é símbolo da Torá, toda essa questão aí. Aqui na Torá, no Êxodo 23, versículo 14 e 15, foi o que o Leomar de manhã nos leu, lemos juntos, dizendo que de uma ação de peso e rápida que nós precisamos fazer, porque o tempo urge, quer dizer, o tempo é curto para nós, há pouco tempo. 3 vezes no ano me celebrareis festa. A festa dos pães asmos guardarás, é a festa do pão sem fermento. 7 dias totalmente sem fermento. E 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei ao tempo apontado pelo dedo ao mês de Abib. Pois nele saíste do Egito, é o mês de Nisan. É o 4º mês que nós vamos celebrar Pêssah.
Ali 14 não é o mês hebraico. O mês hebraico ali de 14/4 é o mês no nosso calendário. Então, será no último dia de Pêssar. No sábado nós já estamos em Shemini. É o último dia da celebração de Pêssar. O dedo indicador está prescrevendo uma posição urgente a ser tomada, pois o dedo indicador também põe a pessoa, uma coisa, no index. O que é isso? O dedo coloca a pessoa numa posição de index para excluí-la, apontando-a como nociva ou indesejável. O dedo aponta para uma situação de arrependimento, de tempo que ele nos dá para arrependermos, mas também ele aponta para uma posição de index, quer dizer, uma pessoa indesejável, que não buscou o arrependimento, que não quis orar, que não quer se aproximar. Ela então se torna uma pessoa nociva. O sinal distintivo empregado por Hashem, através do men aberto, põe para mim, minha filha, a letra. Isso, o men aberto, é essa letra aí, representa sua grandeza, o poder de Hashem, seu amor, sua misericórdia, mas também revela sua virtude de estabelecer justiça. Por quê? Para com aqueles que são fiéis a ele. Vá lá comigo em Malaquias 3, do versículo 13 ao 18. Nós estamos, na realidade, irmãos, caminhando para a questão de Malaquias capítulo 4, mas nós vamos no 3 primeiro. Por quê? Por que nós estamos caminhando para o capítulo 4 de Malaquias? Por causa da questão da alienação parental, que ela se acontece entre os pais e os filhos, e Adonai vai exigir um retorno dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ele vai exigir, não. Ele exige pela boca do profeta. Malaquias capítulo 4. Então, não é uma questão aqui da Beit. Não é só aqui da Beit. Essa é uma questão muito maior. Então, vamos lá. Malaquias. Eu não cheguei até lá. Capítulo 3. Olha do versículo 13 até o versículo 18. Olha aqui. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Eterno de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta. Malaquias, desculpe, eu estou lendo Malaquias 2. Malaquias 3, 13 que eu falei, não é? 13 a 18. É aqui, ó. Agora sim. Olha só, porque você olha para essas questões espirituais tão pesadas, porque hoje elas foram pesadas, porque elas definem alguma coisa para nós, e nós teremos que tomar posições. Do contrário, cairemos naquela situação de indesejável, né? É o index, indesejável. Mas, para aquele que se torna fiel, olha a promessa. Para aquele que se torna fiel ao seu Senhor e à sua Torá, olha aqui para Malaquias 3, 13. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Eterno, porque vós dizeis, que temos falado contra ti? Porque Adonai faz uma reclamação, aqui no capítulo 2, versículo 17, ele reclama que no 2 ele vai fazer uma denúncia do divórcio. Ele está falando de um divórcio físico, com a mulher amada ou o marido amado, essas questões de casamento, sim, mas ele está falando muito mais de um divórcio espiritual, distanciado dele como pai. Então, olha o versículo 17 para você entender o 3 lá, 13. Enfadais ao Eterno com as vossas palavras e assim perguntais. Em que o enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Eterno. E é desses que ele se agrada. Ou, onde está o Elohim da justiça? Há um questionamento, aonde está a justiça que Elohim fala que faz? Olha aqui, vai ao 3, versículo 14. Vós dizeis, inútil é servir a Elohim.
O que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, estarmos aqui em Shabat, sentadinhos aqui estudando a palavra, em comunhão uns com os outros, e em andar de luto diante do Eterno dos Exércitos em jejum e oração. Que foi inútil fazer isso. Olha o que o Eterno vai responder. Mas agora, nós reputamos por bem-aventurados soberbos. O que cometem impiedade certamente prosperam, e até os que tentam ao Eterno escapam. Então aqueles que temiam ao Eterno falaram uns aos outros, e o Eterno ouviu esta conversa que estava no meio do povo. Até os soberbos obtêm vitórias, e nós estamos aqui sofrendo, fazendo lamentações, chorando, jejuando, e o outro está muito bem. O Eterno ouviu isso. Por quê? Porque você lembra que aquele que se submete a ele, o sopro sagrado que leva-o a uma determinada situação difícil, como, por exemplo, a fome, como, por exemplo, a Davi, naquelas situações todas familiares, para que a pessoa saiba que ela tem alguém por cima dela e ela é inferior, e tem alguém que a comanda, que é o Eterno, nosso Pai. Aqui ele diz, então aqueles que temiam ao Senhor falaram. Um memorial foi escrito diante dele, versículo 16, para os que temiam ao Eterno e para os que se lembravam do seu nome, para aqueles que continuavam a lamentar por aqueles que estão morrendo, por aqueles que estão sofrendo. Eles serão meus, diz o Eterno dos Exércitos, minha possessão particular naquele dia que preparei. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Elohim e o que não serve a Elohim. Então vale a pena, diz o profeta, passar por isso tudo, olhar toda essa questão espiritual, atentar para ela e voltar para Adonai. Fazer um retorno genuíno e verdadeiro. O men fechado, como nós dissemos, é a Torá oculta. O men fechado é a Torá oculta. O men aberto, a Torá revelada. A gematria dessa letra, a numerologia, o número dela é 40. O número dessa letra é 40. Ela está aqui, o men, ó. Aqui, ó. Ele está aqui, na nossa escrita aqui na parede. Ali na tábua também tem o men. Qual é o conceito, então, de 40? Você está estudando Cabala? Sim, você está estudando Cabala, mas só dentro de uma porção que o Eterno nos permite estudar. O 40 representa metamorfose, não uma transformação apenas. Uma metamorfose. Não adianta dizer que você foi transformado se você não provar isto. Não adianta. É uma mudança radical, como aquela mudança que teve Davi, que teve Jacó, que os patriarcas tiveram. A metamorfose é uma mudança importante do corpo, do seu corpo, e do modo de vida no curso do desenvolvimento. No curso do desenvolvimento da sua vida. Você era pequenininho, cresceu, tornou adolescente, adulto, caminhando para idoso e caminhando para a morte. Então, um desenvolvimento físico e um desenvolvimento espiritual. Nós temos que receber as revelações de Adonai, nos sentir dentro delas e pedir a Adonai, me ajude, porque eu não consigo fazer isso. Mas Ele vai ajudar. A mudança completa no caráter de uma pessoa, só a Torá de Adonai faz isso conosco de forma graciosa, sem nos ferir tanto e sem nos machucar tanto, porque Adonai nos toma e vai mudar tudo em nós, nos fazer uma outra criatura mesmo. O transformismo não. Você já sabe que transformismo, nós estamos falando de uma teoria
formulada do século XIX e atualmente adotada pelos biologistas. Os seres humanos sofreram transformação no decurso dos tempos, do seu desenvolvimento. Os defensores dessa teoria, dessa biologia, é Lamarck e também Darwin. Hoje é aplicada pelos defensores dessa biologia, e vocês veem aí que eu tenho, às vezes, até implicância com os homens homens e mulheres. Hoje virou uma moda esse transformismo. De homem virou mulher. Vai fazer o DNA, se você vai ver que o DNA é o mesmo. Se ele nasceu homem, o DNA continua DNA de homem. Ele pode fazer qualquer transformação externa. Mudar toda a sua musculatura, como fazem aí. Mas a interna, só a Torá. Só a Torá. Porque ela vai fazer de forma tão graciosa que você vai gostar. Agora, essa coisa artificial que se encontra pelas ruas, que nós encontramos aí, é muito difícil. Você verá que nós temos aqui os defensores dessa ideologia, né? Mas cada uma das permanências de Moisés permaneceu no Monte Sinai 3 vezes de 40. 3 vezes de 40. Todas 3 vezes, a letra tem o valor de 40. 3 vezes ele permanece no Monte Sinai. Todas as 3 vezes tem um objetivo específico. A primeira subida, a segunda subida e a terceira subida ordenada por Hashem, e ele vai descer no dia de Yom Kippur, o 10º dia de Tisri, com a segunda Torá, porque a primeira Torá ele vai quebrar toda, não é? Os primeiros 40 dias, o embrião de uma criança começa a assumir uma forma reconhecível. Pode olhar que a letra fechada, ela tem a aparência de um útero, porque ela também simboliza o útero. A criança começa a assumir uma forma reconhecível. Os primeiros 40 dias de Moisés na montanha, no Monte Sinai, ele começou a ser reconhecido por Adonai. Ele começa a tomar a forma como uma criança, um bebê que está no útero da sua mãe. Então Moisés desceu, ele recebe a Torá. Não é? Está lá no Êxodo, no capítulo 20, 19, depois 20, né? O Êxodo, capítulo 19, um barulhão no monte, depois ele desce para entregar as 10 palavras. No capítulo 20 já estão as 10 palavras. Então, versículo 25 diz assim, ó, então Moisés desceu ao povo e lhes disse as 10 palavras. Aí você vai até o versículo 17, narrando as 10 palavras, a Torá narrando as 10 palavras que Moisés recebeu. Mas despedaçou-as quando viu o bezerro de ouro que o povo tinha feito na sua ausência. Então, a catástrofe foi terrível, que Moisés vai quebrar as tábuas, 40 dias para recebê-las, e ele fica tão irritado que ele vai quebrar as tábuas. E ele vai subir outra vez, mais 40 dias, são 3 vezes, para obter o perdão divino para o seu povo. Ele era um homem, Moisés, que amava o povo. Ele vai questionar Adonai profundamente, lá no capítulo 32 do livro do Êxodo. Quando ele despedaça as tábuas, e ele sobe outra vez, e ele começa o questionamento com Adonai. Olha aí para você ver. Quando ele desce, ele quebra as tábuas, no versículo 7. Olha para você ver. E arremessou, no versículo 19, das mãos as tábuas e as quebrou ao pé do monte. Então tomou o bezerro que tinha feito e queimou no fogo, moendo até que se tornou em pó.
e o espargiu sobre a água, e deu a beber aos filhos de Israel. Não é brincadeira. Ele vai subir outra vez para poder buscar apaziguar a ira de Adonai. 40 dias outra vez no monte. Ele vai conquistar esse perdão divino. A última subida, os outros 40 dias, a gente não consegue as coisas assim, ó. Pá, dá um estalo na mão e conquistou. Aí eu pus meu pé e conquistei ali. Não, não é. Com Adonai não é assim. Primeiro ele teve que ser reconhecido por Adonai para receber a Torá. Depois ele quebra as tábuas, ele tem que voltar para poder conquistar o perdão divino para Israel. Para o povo, se você não for conosco, eu não irei. Ele vai dizer para Adonai. Adonai vai prometer que enviará um anjo aqui, ó, no capítulo 43, ó. Vai, sobe daqui, tu e o povo, 33, versículo 1. Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra da qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua descendência darei. Enviarei um anjo adiante de ti, quer dizer, eu não vou mais. Enviarei o anjo. É muito sério, são muito sérias as coisas com a terra. Por isso que eu aviso todas as vezes que eu estou aqui na Bimá, nós recebemos a segunda Torá, onde ela foi rejeitada. Nós fomos buscar e trouxemos. Então a responsabilidade para a casa se torna bem maior. Então, ele agora sobe para poder descer. Olha aqui no versículo 34. O capítulo 34 do versículo 1 de Êxodo. Então disse o Eterno a Moisés, lavra 2 tábuas de pedras, terceira subida, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao Monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cume do monte. Dá vontade de chorar, né? E ali apresentes a mim no cume do monte, mais 40 dias. Então, são 3 40s aqui. 3 vezes a representação de uma urgência de acertar uma situação. A nossa urgência são 3 meses, representado por 30, 30 e 30. Janeiro, fevereiro e março. Páscoa é 4 de abril. Dia 14 é o último dia de Páscoa. Então, há uma urgência para nós também? Há uma urgência para nós também. Muito urgente. 40 dias foi o tempo em que o dilúvio caiu, as águas caíram sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Para você ver a significação profunda do 40 e desta letra Mem na Bíblia. Capítulo 7 do livro do Gênesis vai falar desses 40 dias e dessas 40 noites que o dilúvio veio para purificar e lavar a terra. Os hebreus estiveram no deserto por 40 anos. Vamos lá, esse aí vamos. Números capítulo 14. Eu estou falando do Mem, o significado dele. Lembra que eu disse para vocês que eu ia falar? Ali Adonai fala que Israel ficará 40 anos no deserto por causa e conhecereis o meu desagrado, o meu enfado, o meu nojo de vocês. Conhecereis. É isso que ele fala em Números capítulo 14. Olha o versículo 29 de Números capítulo 14. Aí depois você vai encontrar Yeshua 40 dias e 40 noites jejuando para que ele pudesse estar diante do inimigo e começar o seu ministério. Capítulo 14, versículo 29. Olha aqui. Neste deserto cairão os vossos cadáveres. Números capítulo 14, versículo 29.
como também todos que vos foram contados no recenseamento, de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim. Não entrareis nesta terra, a respeito da qual eu, levantando a mão, jurei de nela vos fazer habitar, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, os quais dizeis que seriam levados como presa, eu os introduzirei nela, e eles conhecerão a terra que desprezastes. Quanto a vós, porém, os vossos cadáveres cairão neste deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto durante 40 anos, sofrendo por causa das vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam no deserto, segundo o número dos dias em que espiastes a terra. Os 12 espias que ficaram espiando a terra por 40 dias, o mesmo número, cada dia representando um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu enfado, o meu desagrado. Aquele dedo estendido representa também o index, o rejeitado, porque manteve-se uma resistência com Adonai. Isso não é uma história de carrochinha, não, isso é Torá para nós. Para vocês verem que nós temos que adentrar ao mês a partir de amanhã, porque nós não poderíamos trazer isso aqui para vocês e deixar solto sem explicar. Depois de explicado para vocês, nós temos que começar as orações, que vão culminar, acredito, naquelas orações de pedido de perdão de Moisés ali. Devem entrar aquelas orações também. Eu, o Eterno, falei, certamente assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e morrerão. Parece uma coisa muito difícil, mas não é não. Mas para resistir o diabo, Yeshua teve que ficar, Mateus capítulo 4, 40 dias e 40 noites jejuando. 40 dias e 40 noites. O men tem o símbolo do 40. Um período de purificação, um período de jejum, um período de busca a Adonai e de voltarmos para Ele, porque essa questão não é apenas da Rehovot. Essa questão é uma questão mundial. Vocês já imaginaram a desonra que foi para nós, o simbolismo daquele cachorro subindo aquela rampa? Vocês lembram disso? Aquilo ali para a pastora Sandra é uma desonra, porque eu sei o significado do cão na Bíblia. É o símbolo do gentio, que não tem Torá. É o símbolo do gentio, que não tem Torá. Lembra aquela mulher sírio-fenícia, que diz para Yeshua, mas até os cães comem da comida que cai da tua mesa. Ela era sírio-fenícia, ela não era judia, não era hebreia. E ela vai receber ali a bênção, porque ela quer o quê? Ela quer pão, ela quer comida. O gentio também quer e tem o direito. Mas o simbolismo dos cães na Bíblia, Isaías capítulo 56 fala muito bem de tudo isso. Paulo escrevendo aos Filipenses. Então nós sabemos o símbolo de tudo aquilo ali. Sabemos o que nos esperam? Você sabe? Eu não sei. Você sabe o que nos espera? Eu não sei. Só sei que quando eu vi tudo aquilo ali, eu me senti desonrada. Porque eu nunca vi aquilo. Senti-me desonrada. Então Yeshua, muito sabiamente, vai seguir o caminho dos seus pais, Moisés, Davi, Josué, e Abraão, Isaac, Jacó, e vai para resistir Satanás 40 dias e 40 noites. Nós só temos 30, 30 e 30. Né? Não foi 40, foi 30, 30 e 30 para falar de uma urgência, para resolvermos esse problema. Então, o canto lírico do Salmo 119, provavelmente conduzido pela letra Mem, vai lá para você ver. O canto, ele é enorme, o Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia. Então, você vai encontrar ali
a estrofe de 97, do versículo 97 do Salmo 119, você vai ver ali que está bem bonito. Ele é conduzido pela letra Mem e é uma oração que provavelmente vai entrar nas nossas orações, a partir do versículo 97. É tudo sobre a Torá. Quanto eu amo a tua Torá, não é? Aqui você perceba que da mesma forma que esse salmista que tudo escreveu, a mesma forma Yeshua estabelece lá na frente, quando ele diz, quanto eu amo a tua Torá. Quando ele se encaixa ali nos 40 dias para resistir Satanás, resistir o diabo. Olha aqui, quanto amo a tua Torá, nela medito o dia todo. Os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus estatutos. Sou mais prudente do que os velhos, pois guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Não me apartei das tuas toratotes, pois tu mesmo me ensinastes. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Dos teus preceitos alcanço o entendimento, pelo que eu aborreço todo o caminho errado. Esses são os 8 versículos conduzidos pela letra Mem. Pela letra Mem. Olha só. Quanto amo a tua Torá, todo dia ela é o meu extravasamento, ela é um lugar infinito para mim. Onde, invadido por ti, eu espalho meu ser e as minhas orações diante da tua presença. É isso que ele está dizendo. Eu quero ir com vocês em Ezequiel capítulo 36. O Salmo 119, que é comandado pelo Mem, é do 97 ao 104. É a letra Mem. Eu gostaria de ir a Ezequiel capítulo 36, que é uma promessa do Eterno aqui, para todos nós que nos submetemos à sua Torá, que eu já li em Malaquias capítulo 3, mas eu gostaria que essas leituras pudessem entrar no nosso caminhar aí. Olha aqui, a partir do versículo 5. Olha só. Aí você vai ver aqui que ele vai espargir água, a água da Torá sobre nós, para nos lavar. É uma promessa de purificação dos nossos pecados. Da questão ai, meu pai. Da questão que agora fugiu da minha cabeça. Da questão do aliciamento parental. É essa mesma questão. Ele promete uma purificação aqui. Assim diz o Eterno Elohim, versículo 5. Eu gostaria que vocês lessem comigo. Certamente, no fogo do meu zelo, falei contra o resto das nações e contra todo o Edom, que se apropriaram da minha terra, com alegria de todo o coração e com menosprezo da alma, para lançarem fora a rapina. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel, e dize aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales. Assim diz o Eterno Elohim: falei no meu zelo e no meu furor, porque levaste sobre vós o opróbrio dos gentios. Portanto, assim diz o Eterno Elohim: eu levantei a minha mão para que os gentios que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio sobre si mesmos, porque eles, não conhecendo Torá, nós somos obrigados a levar o peso para eles. Aqui Adonai define a questão: cada um levará o seu próprio peso. É isso aí.
Mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos, e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, pois já está prestes a vir. Eu estou convosco, e eu me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados. Multiplicarei homens sobre vós, a toda a casa de Israel, a toda ela. As cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão reedificados. Multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão. Farei que sejais habitados como dantes, e farei vosso estado melhor que nos vossos princípios. Então sabereis que eu sou o Eterno. Farei andar sobre vós os homens, o meu povo de Israel. Eles vos possuirão, e sereis a sua herança, e nunca mais os desfilhareis. Porque o que nós ficamos? Sem filhos. Olha a promessa aqui, que ele vai espargir. A Torá é água também. Ela é pão e ela é água, que vai lavar. Então nunca mais ficareis desfilhados. Olha só. Assim diz o Eterno Elohim, visto que vos dizem, tu és uma terra que devora os homens, e és uma terra que desfilha os seus povos. Por isso tu não devorarás mais os homens, nem desfilharás mais os teus povos, diz o Eterno Elohim. Farei que nunca mais se ouça em ti a afronta dos gentios, e não levarás mais sobre ti o opróbrio das gentes, nem mais desfilharás a tua nação, diz o Eterno Elohim. Veio a mim a palavra do Eterno, filho do homem. Quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com seus caminhos e com as suas ações. Como a imundícia de uma mulher em sua separação, tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações e foram espalhados pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos eu os julguei. E chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia deles, estes, o povo do Eterno, os saíram da sua terra, mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Eterno Elohim, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Eterno, diz o Eterno Elohim, quando eu for santificado aos seus olhos. Pois eu vos tirarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espargirei água pura sobre vós, ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, porei dentre vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentre vós o meu espírito. Farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós me sereis por povo, e eu vos serei por Elohim. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Chamarei o trigo, multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos, dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas maldades e das vossas abominações.
Não é por amor de vós que eu faço isto, diz o eterno Elohim. Notório vos seja. Envergonhai-vos e confundi-vos pelos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o eterno Elohim, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. A terra assolada se lavrará em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam. Dirão, esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades solitárias, desoladas e destruídas estão fortificadas e habitadas. Então saberão as nações que ficarem de resto em redor de vós, que eu, o Eterno, edifiquei as cidades destruídas e plantei o que estava devastado. Eu, o Eterno, disse e o farei. Assim diz o eterno Elohim, uma vez mais ouvirei o pedido da casa de Israel e farei isto por eles. Multiplicar-vos-ei os homens como rebanho dos santos, como rebanho de Jerusalém, nas suas festas fixas. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens. Então saberão que eu sou o Eterno. Então vale a pena fazer o que ele está nos pedindo, porque a promessa é essa aqui, ó. Ele purificará, ele dará um novo coração, ele dará tudo isso aqui que ele prometeu, com certeza, a cada um de nós. Então nós vamos enfrentar esses 90 dias juntos, orando as palavras que provavelmente Ulisses, Leonardo, Leomar vão definir para que nós estejamos orando, mas eu gostaria que essa palavra de esperança, ela permanecesse. Que os mesmos 3 subidas de Moisés ao Monte Sinai, com o símbolo 40 do Men, seja as 3 subidas nossas de 30 dias, não de 40, a presença de Hashem, para obtermos o nosso perdão. Que assim nós façamos para todos aqueles que não estão aqui conosco, nesse momento, para aqueles que estão em casa e para todos que necessitarem e quiserem se unir a nós. Que o Eterno assim nos abençoe muito nesta semana que nós iniciaremos agora mesmo e que faremos aquilo que Ele tem nos mandado. O Men também simboliza o útero, como eu falei. Aí você pode entender João capítulo 3, quando Yeshua fala com Nicodemos. Porque o Men fechado é o homem ali dentro do útero, no meio das águas, sendo criado. Então, ele é um homem comum. Quando ele nasce de novo, que é o Men revelado, Torá revelada, ele nasce para Adonai, ele nasce espiritualmente. Ele nasce como Yeshua. Vamos lá em João capítulo 3. Nicodemos vai falar desse homem que está encoberto pelas águas da mãe, dentro do útero materno, sendo criado por Hashem. Né? Ele diz, eu vou ter que voltar ao útero da minha mãe para nascer outra vez. E Yeshua diz, você sendo mestre em Israel não conhece Torá? Não é verdade? Você sendo mestre em Israel, ainda não conhece verdadeiramente a Torá. Ali naquelas águas de dentro do útero ele está submerso. Nas águas do batismo nós temos que imergir e sair. Lembra? Olha aqui, ó, versículo 2. Nicodemos foi ter de noite com Yeshua e disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo de Elohim, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Elohim não fosse com ele. Yeshua respondeu, em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Elohim. É nascer da água, da Torá revelada e do sopro sagrado. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Poderia voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, em verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do sopro sagrado não pode entrar no reino de Elohim.
Aquele que não nascer do Espírito e da água, que é a Torá, que vai nos purificar de tudo aquilo ali que nós acabamos de ler, é os símbolos das letras Mem para nós. Que o Eterno, então, nos abençoe muito, muito em todos esses dias. É o que eu desejo em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.